Agora na Rádio Ponto de Fé, online, a palavra com o pastor Evandro. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, mais uma vez estamos de volta com uma palavra de Deus para o teu coração. E o tema da nossa palavra hoje é como fazer para manter o altar aceso, pegando fogo, em alta. Sabe, minha amiga e meu amigo, no dia a dia, nós nos deparamos com muitas pessoas afastadas da presença de Deus. Infelizmente, é triste, né? É triste. Eu, honestamente, eu fico triste quando eu encontro uma pessoa desviada da fé. Porque a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo é: aquele que for fiel até o fim será salvo. Nós encontramos por aí muitas pessoas dizendo assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Bem, Jesus, ele ensina, a palavra de Deus diz: aquele que for fiel até o fim será salvo. Você veja que no Apocalipse, quando as cartas elas foram escritas, né? Quando João escreve as cartas, você pode observar que diz assim, ó, no finalzinho, né? No finalzinho, as cartas vêm dizendo assim, ó, presta atenção, quer ver? Vai dizendo assim, ó: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aí vem outro: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Aí vem assim, outra carta: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aí diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz mais: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Veja, minha amiga e meu amigo, que a palavra de Deus, ela chama a atenção ao vencedor, aquele que for fiel até o fim. E o que fazermos? Como devemos agir para que possamos, então, manter o fogo de Deus em nós? Porque, infelizmente, a razão de muitas pessoas se afastarem de Deus, sabe, abandonarem a fé, a razão de muitas pessoas se perderem no caminho é exatamente porque elas não se preocuparam em manterem a chama acesa. Não se preocuparam, não tiveram cuidado. Porque, minha amiga e meu amigo, não é fácil a pessoa se manter 24 horas
em sintonia com Deus. Veja você, talvez você seja uma dessas pessoas. A nossa vida é um corre-corre. No dia a dia, a pessoa corre para o trabalho, corre para cuidar das crianças, pagar as contas, é isso, é aquilo outro. São muitas coisas. Mas eu lembro o que Jesus disse para Marta. Marta, Marta, você anda inquietas e se preocupa com muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, Marta, que uma é importante. E Maria, ela escolheu a melhor parte. Sabe, minha amiga e meu amigo, para que possamos manter a nossa chama acesa, o fogo de Deus, o fervor, né? Para que você possa manter o fervor por Deus. É isso mesmo. Nós temos que manter o nosso fervor por Deus. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar Deus cada segundo, eu tenho que trabalhar desejando o fervor de Deus na minha vida. Eu tenho que estar no carro dirigindo, desejando o fervor de Deus na minha vida, desejando Deus na minha vida. Eu tenho que, na hora do meu café, eu tenho que tomar meu café desejando o fervor de Deus. Na hora que eu estou almoçando, eu tenho que almoçar desejando o fervor de Deus. Na hora, sabe, minha amiga, do trabalho, todo instante, todo momento da minha vida, eu tenho que desejar o fervor de Deus na minha vida. Quando o salmista Davi escrevia o Salmo 40, Davi expressa a sede dele pelo fervor de Deus. Davi diz assim, presta atenção, não é nem o Salmo 40, é o Salmo 42. Salmo 42, Davi começa a escrever no Salmo dizendo assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Do Deus vivo. Então, Davi, ele tinha sede de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque o que fazermos para termos o fervor de Deus em nossas vidas? O que fazermos, qual a atitude, quais os passos que eu devo tomar, o irmão, a irmã, você, meu irmão, deve tomar para manter o fervor por Deus, o amor por Deus? Ah, minha amiga e meu amigo, Jesus nunca nos enganou. Jesus disse que quando estivesse próximo à vinda dele, o amor de muitos se esfriaria. E isso me preocupa, porque é o que tem acontecido. É exatamente o que tem acontecido. Veja que lá em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntaram, né? Pediram ao Senhor, nos orienta, nos diz aí, quando vai suceder a vinda do Senhor? Aí, uma das coisas que Jesus falou, disse assim, ó. Então, Mateus 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Minha amiga, meu amigo, olha aqui. Jesus nos alertou. Jesus já
já alertava o povo na época dele ali, quando ele estava com os discípulos, acerca do que aconteceria nos últimos tempos. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo, minha amiga e meu amigo, dias aonde o amor de muitos estão se esfriando. O fervor que aquela pessoa tinha por Deus, aquele fogo, aquela sede, aquele temor, aquele respeito, aquele desejo de estar na igreja, aquele desejo de obedecer à palavra de Deus, está acabando em muitas pessoas. Aí nós estamos vendo aí as pessoas vivendo, aparentemente como incrédulo. Tem título de cristão e age como incrédulos. Veste como incrédulos. Imita os incrédulos. Oh, minha amiga e meu amigo, Jesus disse: sede os meus imitadores. Você tem que imitar Jesus. E quando a pessoa perde o fervor por Deus, então ela passa a entender, passa a achar que tudo é normal, que tudo pode. Aí você vê aí os jovens andando, se vestindo igual os incrédulos. Você vê aí os jovens homens, entendeu? Agindo igual os incrédulos. É triste, é lamentável, mas o fervor de Deus tem acabado, tem, destruído. Mas Jesus fala assim, ainda em Mateus 24, versículo 13, ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então, minha amiga e meu amigo, o que fazermos para mantermos o fervor de Deus, ou fervor por Deus, o amor por Deus, a sede por Deus? O que fazer para mantermos a chama de Deus dentro de nós? Vamos ler lá em Levítico o que as pessoas costumavam fazer na época da lei. Levítico capítulo 6. Se o irmão, a irmã, se você, meu amigo, tem aí a sua Bíblia, abra aí, por favor. Gostaria que você lesse comigo um texto importante. A lei do holocausto. Levítico 6:8. Levítico 6:8. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus, dizendo: esta é a lei do holocausto. Ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meu amigo e minha amiga, o fogo não pode se apagar. E o que temos que fazer então para o fogo
não se apagar. Primeiro, os sacerdotes tinham que sacrificar diariamente e 2 vezes ao dia. E sacrificava de manhã, oferecia lá o holocausto para manter lá no altar, e à tarde. Ora, o primeiro passo, minha amiga e meu amigo, para nós mantermos a chama de Deus em nós, para que você possa manter o altar aceso, para que, haja o fogo de Deus em você, todos os dias temos que sacrificar. Mas o sacrifício que nós, minha amiga, temos que fazer, presta atenção, o Senhor Jesus, Ele já fez na cruz, para manter, a nossa salvação. Jesus fez na cruz. Mas o próprio Jesus, mesmo Ele tendo feito o sacrifício dele, eu e você temos que fazer o nosso. Por isso Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, tem que negar, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Eu tenho que fazer, minha amiga e meu amigo, o meu sacrifício da renúncia. Na lei, o sacrifício era um animal puro. Ele sacrificava de manhã, ele sacrificava à tarde um animal. Mas hoje, eu não tenho que sacrificar um animal para Jesus me abençoar, perdoar meus pecados, porque Jesus já fez o sacrifício dele na cruz pelos meus pecados. Mas ainda assim, para que eu possa me manter na presença de Deus, manter o fogo aceso, eu tenho que apresentar a Deus o meu sacrifício. E o primeiro passo desse sacrifício é renunciar o nosso eu, todo dia. Meu irmão, minha irmã, se você deseja se manter na presença de Deus, se você deseja manter o fervor de Deus no teu coração, você tem que matar o seu eu. O apóstolo Paulo disse, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você tem que deixar o seu eu de lado. E o que é o nosso eu? O nosso eu é tudo aquilo que a gente acha. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que isso pode. Eu acho que Deus, Ele vai me perdoar. Eu acho. Temos que renunciar, minha amiga e meu amigo, o nosso eu, a nossa vontade. Sim, nós temos que renunciar aquilo que a nossa carne, ela quer, para continuarmos, então, na presença de Deus. Segundo passo que eu tenho que tomar para que Deus, Ele possa me abençoar e eu manter a paixão, o amor por Ele, é oferecer a Deus diariamente a minha oração, uma vida de oração. Jesus disse, quando Ele estava ali naquele momento de agonia, chegando a hora, da prova, Jesus foi para o monte orar, chamou aqueles discípulos mais próximos, e os discípulos, Jesus estava lá orando, Jesus estava lá no monte, lá se entregando, renunciando, pedindo forças ao Pai. E quando Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. E Jesus falou para eles assim, poxa, vocês têm que orar, vocês têm que vigiar, têm que orar, para vocês não caírem em tentação. Porque, minha amiga, essa é a realidade. Se o cristão não ora, se o cristão não tem, uma vida de oração, de busca constante, como é que ela vai se manter na presença de Deus?
Se ela perde 2, 3 horas, 4 horas assistindo, sabe, um filme, assistindo, sabe, partida de futebol, que não é pecado, não estou dizendo aqui que é pecado assistir um filme, eu assisto o filme, eu gosto de assistir um futebol, não só gosto como eu jogo também, mas nós temos que priorizar aquilo que vai nos manter na presença de Deus, que vai nos manter aceso, a chama acesa, porque a palavra de Deus diz que o fogo não podia se apagar. E quando, minha amiga e meu amigo, o fogo se apaga, só fica cinza. Ah, mas ontem eu fiz sacrifício, ontem eu orei. O que você, presta atenção, o que você comer hoje vai servir só para hoje, não é verdade? O que você, por exemplo, o café que você tomou, serviu só para hoje, pela manhã. O almoço vai servir só para hoje. A janta vai servir só para hoje. Amanhã você vai ter que tomar café novamente. Amanhã você vai almoçar novamente. Amanhã você vai jantar novamente. O banho que você tomou serviu só para hoje. Ou vai servir só para hoje. Amanhã você vai ter que tomar outro banho. E assim, no dia a dia, a pessoa tem que estar sempre fazendo o seu sacrifício diário. Se a pessoa não faz, então fica ali no altar só cinza. Infelizmente, o altar de muitas pessoas não tem mais sacrifício. O altar de muitas pessoas, eu quero dizer que esse altar é o teu coração. Esse altar é o teu coração, aonde você apresenta a Deus os teus sacrifícios, a renúncia, né? A oração. Você ora a Deus constantemente, você ora, e o apóstolo diz assim: orai sem cessar, orai sem cessar. Jesus disse que deveríamos orar sempre e nunca desistir. Então, minha amiga e meu amigo, a oração é muito importante para mantermos a chama de Deus em nossos corações. Se eu não ofereço a Deus a minha oração diariamente, você pode ter certeza que, infelizmente, o altar vai se apagar, a chama vai se apagar. Porque a oração é o combustível que faz, sabe, a minha vida andar. Manter, sabe, o altar, a chama acesa. Terceiro lugar, terceiro passo, é você manter, minha amiga, sabe, uma vida também de leitura, meditação na palavra de Deus. Se você quer manter o teu fervor com Deus, a tua fé em Deus, você tem que ler, meditar na palavra de Deus. Você veja você, né, que quando Deus, ele se aproxima lá de Josué, e ele vai dar orientação para Josué, Deus disse que seria com Josué todos os dias da vida dele. Deus nunca iria desampará-lo. Mas quando Deus, ele chega diante de Josué para animá-lo, ele diz assim: olha, Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometida aos seus pais. Aí ele diz mais assim, ó: tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. No versículo 8 de Josué capítulo 1, Deus ele diz assim para Josué: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Sabe, há muitas pessoas que estão perdendo a fé, estão se esfriando na fé, estão abandonando a fé, porque elas têm feito muito o que o homem tem mandado ela fazer. Então existe aí um monte de profetas aí falsos, enganadores, pastores enganadores, profetas enganadores,
que manda as pessoas fazerem certas coisas. Aí vem lá aquele profeta dizendo assim: o Senhor está me dizendo que você tem que pegar a tua casa e vender tua casa e trazer aqui no altar o valor. O Senhor está me dizendo que você tem que vender o teu carro e trazer aqui o valor. Se você tem fé e acredita que eu sou homem de Deus, pega tudo que você tem e coloca aqui. Aí a pessoa faz isso acreditando naquele profeta, naquele homem de Deus. E às vezes não acontece nada, absolutamente nada. Aí a pessoa fica revoltada. Aí a pessoa se revolta com Deus, como se Deus fosse culpado. Mas Deus não é culpado, minha amiga. Se você não lê a Bíblia, se você não medita na palavra de Deus, você vai sofrer, porque você, infelizmente, não quer fazer como Deus manda. E Deus diz para Josué: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ora, se o irmão, se a irmã deseja manter um fervor diante de Deus, uma vida, na presença de Deus, você tem que renunciar, você tem que, no dia a dia, procurar orar e também tem que manter uma vida de leitura diária na palavra de Deus. Porque lá em Oséias, no capítulo 3, capítulo 4, versículo 6, Oséias diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas quem é que está tirando o conhecimento? Quem está impedindo do povo ter conhecimento? Aí diz assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do meu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aí, olha bem o que diz a palavra de Deus. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Quer dizer, é triste, mas infelizmente muitos sacerdotes são culpados, responsáveis por muitas pessoas estarem fora na presença de Deus, porque eles não levam ou não levaram o conhecimento da palavra de Deus para essas pessoas. Minha amiga e meu amigo, se você deseja ter uma vida vitoriosa, eu quero que você compreenda, entenda que você precisa manter o altar aceso, não pode se apagar. Você não pode perder a sua fé, você não pode perder o amor por Jesus, você não pode perder o temor, porque se você perder, você será mais um a estar fora na presença de Deus. Outro passo importante para nós mantermos o fervor por Deus, temos que tirar as cinzas do altar. Talvez você diga: pastor, mas o que significa isso, tirar as cinzas do altar? Ora, as cinzas você sabe que é o resto, é o que ficou do sacrifício. Você põe uma coisa lá no altar, você põe uma lenha lá no altar. Aí quando você toca fogo, você põe lá aquela lenha lá no fogão de lenha, vamos lá. Você toca fogo, aquela lenha vai se queimando, o fogo vai, Enquanto tem lenha, o fogo está aceso. Enquanto tem lenha, o fogo está alto. Mas se você não for colocando lenha, o que acontece? O fogo acaba. Aí só fica o quê? Só fica cinza.
E cinza não é nada mais, nada menos do que lembranças da lenha que a pessoa colocou, não é isso? Poxa, aqui eu coloquei uma tora, eu coloquei aqui uma lenha, umas madeiras sequinhas, mas ficou só a cinza. E cinza, meu amigo e minha amiga, não acende chama. A cinza só atrapalha. Por isso que, se você prestou bem atenção na leitura, Deus manda o sacerdote, né? Uma das ordenanças de Deus, que diz, ele fala assim, ó, olha só, versículo 11 do capítulo 6 de Levítico: depois de expirar as suas vestes para outras, e levará a cinza para fora. Quer dizer, versículo 10 diz assim: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Quer dizer, a cinza tinha que ser arrancado do altar. O altar tem que estar sem cinza. E essa cinza hoje representa o quê? Ah, mas eu já fiz. No mês passado eu jejuei 40 dias. Na semana passada eu fiz uma oração. Na semana passada eu li o Salmo 91. Ou seja, lembranças do passado. E minha amiga e meu amigo, o que você fez ontem passou. A oração que você fez na semana passada já passou. O jejum que você fez já passou. A leitura da Bíblia, o livro, o versículo que você leu já passou. E agora? O altar precisa estar aceso. E aí, minha amiga e meu amigo, entra o quinto passo para mantermos o fervor de Deus em nossos corações. Temos que colocar lenha, ou seja, nós temos que colocar lenha. E eu volto a falar tudo que nós falamos, negando o nosso eu. Você está colocando lenha na fogueira. Orando todos os dias, você está colocando lenha no altar. Lendo a Bíblia diariamente, você está colocando lenha no altar. Sabe, minha amiga e meu amigo, e colocar lenha no altar é uma responsabilidade nossa. Acender, sabe, a chama, acender a lenha é uma responsabilidade, é uma atitude que nós temos que tomar. A pessoa tem que ter o controle da sua vida. Você, minha amiga e meu amigo, tem que se preocupar, sim, em manter o altar aceso. Não é o pastor da sua igreja que vai manter o seu altar aceso, não é o seu vizinho, não é o seu marido, não é a sua esposa. É você, minha amiga, é você, meu amigo, que tem que manter ali o altar aceso. Se nós não fizermos isso, se nós não tomarmos essa atitude, então quero dizer para você que a derrota será grande na nossa vida. A palavra de Deus diz lá: orai sem cessar. Em todo tempo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus conosco. Não apagueis o Espírito. Se nós, sabe, não mantermos a chama acesa, vai se apagar, minha amiga. Vai se apagar o fogo no seu coração. E aí é que a gente vê tantas pessoas se afastando, se desviando, sabe? Se esfriando na fé. Aí a palavra de Deus diz assim, ó:
Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza à vontade ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe, minha amiga, a salvação que Deus, Ele ofereceu para nós, a vida eterna, é algo grande, é algo extraordinário. Então a palavra de Deus diz que devemos, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Você tem que se apegar com mais firmeza. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, pastor, você, homem de Deus, você que é o membro de uma denominação, ou você que está afastado, eu quero dizer para você que importa que você se apegue com mais firmeza. Talvez você diga assim: pastor, mas eu estou afastado, eu já não sinto mais prazer, sabe, de ir à igreja, eu não sinto mais prazer de estar na presença de Deus. Ah, minha amiga e meu amigo, Deus, Ele pode acender a chama no teu coração. Sabe por quê? Todo altar que se apaga, se colocar lenha, ele vai acender novamente. E eu quero dizer para você, volta para Jesus rápido. Se você não está tendo forças para ir para a igreja, começa a ler a Bíblia. Começa a renunciar ao teu eu. Começa a deixar a tua própria vontade. Começa a dizer não para a tua vontade. Começa a dizer sim para Deus. Olha, começa a orar. Pede a Jesus, vai orando, vai pedindo perdão a Jesus. Vai pedindo misericórdia a Jesus. Vai pedindo forças. Sim, vai dizendo para Ele, confessa para Ele que você é fraco. Que você tem sido fraco. Não é que você é fraco, não. Você tem sido fraco. Confessa para Ele que você tem errado. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, Ele vai acender a chama no teu coração. Ele vai fazer arder novamente uma paixão dentro do teu coração por Ele. E eu tenho certeza que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluias. Deus vai derramar o Espírito dEle, o fogo dEle no teu altar, e o fogo nunca mais se apagará. Meu amigo e minha amiga, vamos acender a chama, porque o fogo não pode se apagar. Que Deus abençoe você abundantemente.